Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado por Canal Medical. Sejam muito bem-vindos ao Por Dentro da Imagem, o podcast da Canal Medical Systems do Brasil. E hoje aqui, diretamente da JPR 2026, a gente vai falar sobre uma mudança importante na forma como diagnosticamos o câncer de próstata. A forma como esse diagnóstico é feito está evoluindo rápido. Estamos falando da biópsia de próstata transperineal, com fusão de imagem. Uma técnica mais segura, mais precisa e que começa a se consolidar como um novo padrão em vários países. E hoje a gente vai entender isso na prática com quem está na linha de frente. E antes da gente começar esse bate-papo, eu quero dar as boas-vindas à Ana Paula Leopoldo Leite. Ela é coordenadora de produto de ultrassom da Canal Medical Systems do Brasil. Ana, queria já te dar as boas-vindas e te fazer uma pergunta. O que representa trazer esse tema aqui na JPR nesse momento de evolução da técnica no Brasil? Olá, pessoal, sejam bem-vindos à JPR 2026. A gente trouxe esse tema por ele ser um tema importante e um tema que é disruptivo na biópsia de próstata transperineal, porque tanto para o diagnóstico quanto para o conforto do paciente, ele faz a diferença e a gente trouxe os especialistas aqui para ajudarem vocês a entenderem isso melhor. Ana, muito obrigado pela tua presença. Hoje a gente já tem aqui dois especialistas que realmente vivem isso no dia a dia, que é o Dr. Guilherme Moratti, ele é radiologista intervencionista do Hospital Israelita Albert Einstein, e o Dr. Bruno Vidal, que é médico radiologista intervencionista, diretor da Aura Diagnósticos e membro do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia. Doutores, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado pelo convite. E a gente vai começar falando um pouquinho com vocês, qual que é o papel hoje do radiologista intervencionista e por que essa área tem ganhado tanto protagonismo? Doutor Guilherme, por favor. A radiologia intervencionista vem crescendo desde o começo do século e imagino que esse crescimento se deva muito também à área de oncologia, né? A jornada do paciente oncológico hoje envolve como um dos pilares a oncologia intervencionista, desde o seu diagnóstico até o seu tratamento. Então veja, a radiologia intervencionista por meio de procedimentos minimamente invasivos participa do diagnóstico, com biópsias, aquisição de fragmentos para análise tanto anatomopatológica quanto molecular, até a parte de tratamento, em tratamentos minimamente invasivos, usualmente para doença localizada, por meio de ablações feitas com agulhas. Então nós utilizamos de energia, seja ela térmica, por calor ou por gelo, energia elétrica, como a eletroporação, para tratar pequenas lesões. Isso pode ser utilizado em diversos órgãos, como fígado, rim, tireoide, inclusive também a próstata. E entrando um pouquinho no tema, agora perguntando aqui para o Dr. Bruno Vidal, o que é biópsia de próstata transperineal e quais são as principais diferenças em relação à técnica transretal? Bom, a biópsia de próstata por via transperineal se difere da via transretal pela via de acesso, né, com a qual o médico vai introduzir uma agulha com o objetivo de obtenção de fragmentos do parênquima prostático, né, e também de áreas suspeitas para um eventual diagnóstico de neoplasias. Através da via transretal, que é mais tradicionalmente conhecido e mais aplicado atualmente, a agulha transfixa a parede do reto, porção distal, a porção mais baixa do intestino, para acessar a próstata. Com isso, existe a possibilidade de translocação bacteriana da região do reto para a região periprostática, o que pode contribuir para um risco maior de infecções pós-procedimento. A via transperineal, por outro lado, que é um procedimento hoje muito mais seguro, mais moderno e que tem tido um crescimento muito grande na sua aplicabilidade, a agulha que vai ser utilizada para a obtenção dos fragmentos, ela é inserida através do períneo, que é uma região entre o ânus e a bolsa testicular.
Então isso confere muito mais segurança do ponto de vista infeccioso, quando a gente compara com a via transretal, além de que é possível pela via transperineal acessar melhor algumas regiões da próstata, como o ápice prostático e a zona anterior. Agora eu queria perguntar para o Dr. Guilherme se a gente pode falar que essa técnica tende a se tornar um novo padrão e o que impulsionou essa mudança, na opinião do doutor? Super interessante sua pergunta. Veja, eu posso dizer que hoje, na minha prática médica, hoje no Hospital Israelita Albert Einstein, a transperineal é o padrão. Nós não fazemos mais biópsia transretal. Eu costumo brincar com os pacientes da seguinte maneira: poxa, antigamente eu tinha que fazer entre 14 e 18, 20 furos no intestino. Eu tinha que pegar a agulha e furar, transfixar o intestino 18 vezes. Hoje em dia, com a transperineal, eu faço 2 furinhos na pele do paciente, sem transfixar o intestino. Eu não transfixo mais o reto do paciente. Então, eu não levo mais material fecal do reto para a próstata. Ou seja, você está livre de infecção. Nós já fizemos mais de 2.000 biópsias, quase 3.000 biópsias no hospital. Até hoje, nós não tivemos nenhum caso de infecção. Zero. E uma outra coisa que pouca gente se recorda, mas que nosso trabalho, nós temos uma publicação sobre o assunto, foi publicada a nível internacional, é que a biópsia transretal, quando transfixa o reto, tem um risco de pegar a artéria do reto, a artéria retal. Quando isso acontece, e não é tão raro assim, o paciente sangra, ele acorda da biópsia, vai no banheiro e fica aquele Deus nos acuda. Suja o banheiro todo, o chão, é um desespero. Tem que correr para a colonoscopia, enquanto que na transperineal isso não acontece. A gente nunca teve um sangramento na biópsia transperineal. Isso para quem faz o procedimento também, no caso nós médicos, é um conforto enorme. Não tem mais aquela correria. Eu costumo brincar que lá no hospital a gente tinha uma vez por semestre um caso desse. E desde 2022 a gente parou de fazer transretal e só faz transperineal. E não teve mais nenhuma correria, nenhuma emergência. Isso facilitou muito a vida de quem faz o procedimento e melhorou demais para o paciente que vai ser submetido ao procedimento também. Agora eu queria perguntar para o Dr. Bruno quais são os principais riscos da técnica tradicional e como a transperineal resolve tudo isso. Eu acho que essa pergunta ela já, de certa forma, tem alguma parte respondida pelo comentário do Dr. Guilherme, né? O principal risco da biópsia por via transretal, além do risco infeccioso, pelo fato de nós transfixarmos a agulha através do reto até a região prostática, tem o risco de sangramento, né? Tanto sangramento por via retal, quanto até mesmo o sangramento por via urinária, né? Através da uretra, né? Então a hematúria ou sangramento retal são complicações relativamente frequentes pós-biópsia, principalmente pela via transretal, tá? Ao contrário do que a gente consegue com a via transperineal, que nos confere muito mais segurança do ponto de vista infeccioso e praticamente zero risco de sangramentos pela via retal e uma taxa muito baixa de sangramentos pela via urinária com a hematúria. Agora, doutor Guilherme, queria aprofundar um pouquinho mais na prática. O que muda para o paciente em termos de segurança, conforto e recuperação? O que você tem acompanhado, doutor, na prática clínica, esse pós-operatório? Eu vou começar um pouco diferente. Existia um receio de voltar a fazer transperineal. Por que voltar? Porque o transperineal era o padrão lá no século passado. Em 1970 e 80 tentou-se fazer por essa via. E aí passou-se a fazer via transretal porque era mais fácil. É mais simples para quem está fazendo fazer retal. Tá? Essa é a grande questão da transretal. É muito mais fácil fazer. Então, a humanidade como um todo optou por fazer dessa maneira que é mais simples. E agora a gente está vendo que é melhor para o paciente, está voltando por lá. Mas qual que era o grande receio da comunidade médica em começar a fazer transperineal? Primeiro, dor para o paciente. Existia um receio que a transperineal doesse mais, porque tem que transfixar a musculatura, o posicionamento do paciente às vezes é um pouco mais chato. E nós mostramos isso com nossa publicação científica, que não é real. A dor, comparativamente entre os dois métodos, é igual, se não menor, na via transperineal. Um outro receio que existia era, poxa, se eu vou fazer via transperineal, eu tenho um risco maior de retenção urinária, porque eu estou fazendo mais fragmentos na hora de fazer a biópsia. Nós também mostramos que isso não é real, isso é muito semelhante nos dois métodos. Então não tem justificativa para não fazer
transperineal. Sobre o paciente no pós-operatório imediato, o que eu tenho percebido é que pela via transperineal nós fazemos um bloqueio anestésico pós-procedimento com anestésico de longa duração, a ropivacaína. O paciente termina o procedimento, fizemos a aquisição dos fragmentos com bloqueio anestésico baseado em xilocaína, nós colocamos uma agulhinha fininha lá dentro e fazemos bloqueio do plexo prostático. Feito isso, o paciente acorda sem dor. Muitos dos pacientes nos questionam: pô, doutor, você não fez nada, não aconteceu nada. Então, nós notamos que teve redução de dor e tem redução drástica, né? Zerou as outras complicações. Então, o pós-operatório para o paciente tem sido muito mais simples. Agora, doutor Bruno, dentro dessa jornada do paciente, né, qual que é o papel dessa biópsia no diagnóstico do câncer de próstata? Bom, a gente sabe hoje que a biópsia de próstata, ela tem um papel fundamental, porque ela pode mudar o curso de vida de um paciente que tem uma suspeita de uma neoplasia prostática. Então, realizar essa biópsia da melhor forma possível, uma maior taxa de assertividade, uma maior chance de conseguir diagnosticar e iniciar o tratamento para aquele paciente é crucial. E a gente sabe que hoje a via transperineal ela permite um melhor acesso a regiões prostáticas antes não tão bem acessíveis pela via transretal, e com o advento da fusão de imagens, que nada mais é do que a sincronização de imagens de uma ressonância magnética, que é um exame de alta sensibilidade para a detecção de lesões suspeitas, né, com uma resolução espacial muito elevada. Essas imagens são sincronizadas com o ultrassom em tempo real, permitindo com que o radiologista que vai executar aquele procedimento consiga direcionar a agulha para a coleta de material de regiões específicas. Então, isso aumenta ainda mais a taxa de detecção tumoral. Então, hoje, a biópsia ela tem esse papel de mudar a vida realmente das pessoas, né? E fazendo ela de uma forma melhor, mais moderna, mais confortável, mais segura, a gente consegue mudar a vida dessa pessoa para o bem. Agora, explorando aqui com o Dr. Guilherme, como que funciona a fusão de imagem nesse procedimento e por que ela aumenta tanto a precisão? Eu brinco que a fusão hoje é essencial para diagnóstico de câncer de próstata. Veja, quando surgiu a ressonância da próstata, houve uma quebra de paradigma, né? Antes o intervencionista fazia essa biópsia às cegas. Ele ia lá, tirava 2, 3 fragmentos da base, à direita, terço médio e ápice. Depois ele ia e tirava do outro lado. Hoje a gente enxerga o que a gente está fazendo. Então, a ressonância começou a detectar nódulos de próstata, a gente começou a biopsiar exatamente onde está o tumor. Tudo bem, hoje a gente ainda faz a biópsia chamada de randômica, né? Que é pormenorizada de acordo com a setorização da próstata. Talvez no futuro próximo a gente passe a fazer só das lesões, quem sabe, né? Mas o surgimento da fusão e da ressonância nos direciona para onde fazer a biópsia e incrementar o diagnóstico. Tem trabalhos, inclusive, que mostram que o uso da fusão reduz o upgrade da peça em relação à biópsia. O que é isso? A gente fazia a biópsia, dava o resultado lá, ISUP 3. Na hora que fazia a excisão, a prostatectomia radical, o grau do tumor aumentava. O paciente, na verdade, tinha uma doença de mais alto grau. Isso muda a cirurgia, não é? Então, com o uso da fusão, a gente sobrepõe a ressonância com o ultrassom e, à medida que eu mexo o ultrassom, a ressonância se move junto, identificando de maneira muito precisa as áreas de lesão. Eu reduzo, eu deixo o exame muito acurado e o que a gente vê na biópsia é o que a gente vê na cirurgia. Então, o planejamento cirúrgico acaba sendo mais adequado e isso é muito melhor para o doente. Acaba passando por um tratamento muito mais específico, muito mais direcionado, muito mais individualizado. Agora, falando um pouco de tecnologia, queria explorar um pouquinho com vocês, primeiro com o Dr. Bruno, sobre os equipamentos, né, o i700 e o Apple, né, como que essas tecnologias impactam a qualidade no exame do dia a dia? Bom, eu sou suspeito para falar porque eu utilizo um Apple A na minha prática diária, tanto no serviço extra-hospitalar que eu trabalho, que é a Aura, e também no Einstein em Goiânia. Os dois utilizam esse mesmo aparelho. Eu acho que esse equipamento é um equipamento muito prático para quem está operando, muito confiável. Ele permite com que a gente consiga sincronizar muito bem as imagens da ressonância com o ultrassom em tempo real, para que a gente não perca a localização geoespacial daquela área suspeita.
além de que ele também tem algumas ferramentas adicionais que ajudam a dar uma ilustrada no nosso laudo, no nosso relatório final, que vai ser entregue para o paciente e para o urologista com a reconstrução 3D, que é muito bonita, da próstata, demonstrando as áreas que foram biopsiadas, a lesão suspeita. Então, isso cria uma relação de proximidade com o médico solicitante e também com o paciente, e a Canon consegue, com esse equipamento, trazer isso para nós. Doutor Guilherme, qual que é a sua experiência com o uso desses equipamentos? Puxa, é o meu dia a dia, né? A gente utiliza o Aptio também lá. É um aparelho com uma qualidade de imagem excepcional. É um ultrassom de altíssima frequência, então ele tem uma excelente acurácia para a detecção de lesões, mesmo naqueles casos, por exemplo, em que a ressonância mostrou, por exemplo, um Pinhades 2 sem lesão, a gente consegue fazer um bom ultrassom com o ultrassom linear de alta frequência e encontrar as lesões que a gente quer. Então, além do que, a fusão agrega muito. Então, eu consigo colocar a fusão e encontrar essa lesão no modo B. Essa é a grande vantagem de um aparelho de alta frequência, um transdutor linear de precisão. E além disso, né, a gente não está falando só de transperineal no aparelho desse. Esse aparelho faz tudo. Um aparelho completo que eu uso, por exemplo, para fazer ablação hepática. Eu uso para fazer biópsia renal. Então ele faz microbolhas. É um aparelho totalmente completo e da mais alta qualidade. Eu não tenho dúvida. É um aparelho que eu não trocaria hoje no meu dia a dia. Ana, agora falando um pouquinho com você sobre o ponto de vista da Canon, né? Como que você tem visto os benefícios desses equipamentos junto a essa questão da próstata e os benefícios dos recursos de imagem que ele traz e proporciona para os médicos? Sim, eles já trouxeram bastante coisa para a gente para falar sobre isso, mas que eu acho que o mais importante é a tecnologia agregada ao equipamento, né? Desde o começo, né? Desde o transdutor biplanar, que é um transdutor que tem uma resolução, como o doutor Moretti falou. É um transdutor que tem uma capacidade de visualização boa, um contraste dos tons de cinza importantes para a detecção de lesões, juntamente com a fusão de imagem. Então, mesmo para quem não tem a fusão de imagem, você consegue visualizar muitas estruturas sem fundir a imagem com a ressonância magnética. Eu percebo que o nosso transdutor biplanar também tem a parte convexa na ponta do transdutor, que te permite ter uma outra abrangência de imagem da próstata, que ajuda também a ver aonde você fez a entrada da agulha, você consegue visualizar isso depois da biópsia feita. Então, a tecnologia da máquina em si engloba muita coisa junta, né? E a nossa fusão hoje no mercado, juntamente com o transperineal, que nós somos praticamente a única no mercado que faz esse tipo de procedimento, a gente traz uma maior facilidade para fundir a imagem e para voltar à fusão também. Por exemplo, se no meio da biópsia ele perde, o doutor Bruno estava falando que às vezes vai mudar de um lado para o outro e acaba perdendo a fusão, ou o paciente tosse na hora que ele está sedado, e você perde a fusão, para você resgatar essa fusão, né? Fazer a ressincronização com um botão você faz, então ele é um equipamento de fácil manuseio. Então é isso que E a gente também tem o SMI, que é um Doppler de microvascularização, que também é bastante utilizado para você ver o tipo de vascularização que esse nódulo tem, você consegue visualizar isso durante o exame. Então, é um equipamento completo. Ana, e no mercado, você ouve, né, que várias empresas trabalham com fusão de imagem. Mas o que torna essas soluções da Canon única, especialmente quando se fala em reconstrução 3D da próstata? Isso. Hoje, várias empresas trabalham com fusão de imagem, mas nem todas elas com fusão para próstata transperineal, porque o transdutor é um transdutor biplanar, é um transdutor diferenciado, né, para fazer o acesso via perineal. E dos recursos que nós temos é exatamente esse, a reconstrução da próstata 3D, que vai fazer essa comunicação do médico urologista com o médico urologista que pediu o exame. Então, ele vai poder visualizar, porque normalmente o médico urologista nem sempre ele entende a imagem, né? Ele não está acostumado com as imagens de ressonância ou as imagens de ultrassom.
E ele recebendo esse relatório em tridimensional, ele vai conseguir visualizar muito mais fácil a próstata do paciente, aonde está a lesão e aonde foram tirados os fragmentos da próstata do paciente. Agora eu queria ver um caso prático do Dr. Guilherme. Na prática clínica, você poderia compartilhar, Dr. Guilherme, um caso em que essa tecnologia, especialmente, realmente fez a diferença no diagnóstico e na conduta? Não é um caso só, né? São vários. A gente sempre tem no dia a dia aqueles pacientes que já fizeram ressonância, muitas vezes já foi identificada a lesão, ou em alguns casos não foi identificada a lesão e vem para o nosso serviço, faz uma ressonância de boa qualidade, e aí sim a gente sabe onde está a lesão, e usualmente essas lesões não diagnosticadas estão na região anterior da próstata, naquela parte mais à frente ali da zona de transição, ou no estroma fibromuscular. Esses pacientes vêm para nós, usualmente, ou nós pegamos a ressonância do paciente de fora e colocamos no sistema do nosso hospital, ou a nossa própria ressonância, avaliamos as imagens, estudamos o caso do paciente primeiro, para depois pegar essas imagens e levar para o aparelho. Então, dessa maneira, a gente consegue ter uma acurácia muito boa no diagnóstico preciso e ir diretamente ao ponto, ir onde interessa, colocar a agulha exatamente na área suspeita. E isso muda, né? O paciente, às vezes, já tive casos reais, 3 biópsias prévias, na 4ª biópsia ele chegou para poder fazer a última e definitiva. Então, e nisso o paciente ficou ali 1, 2, 3 anos rodando, né? Porque existe um tempo entre uma biópsia e outra, ninguém sai fazendo de 15 em 15 dias. Então, perde-se muito tempo para o paciente, e, inclusive com mudança, né, do manejo e da sobrevida do paciente. Então, faz toda a diferença sim. E, doutor Bruno, eu queria explorar também com você, o doutor, alguma história, ou se deve ter várias, mas uma história em específico. Como o Dr. Guilherme falou, não é infrequente nós recebermos pacientes que já foram submetidos a outras biópsias por via transretal ou sem o auxílio da fusão de imagens e que acabaram perdendo tempo na jornada de diagnóstico e tratamento das suas lesões prostáticas, né, do seu câncer de próstata. E as ferramentas que esse equipamento da Canon nos oferece, elas nos permitem abreviar esse tempo, né? Eventualmente, se eles tivessem tido a oportunidade de ser biopsiados pela via transperineal, com fusão de imagens, logo na primeira vez, talvez eles não tivessem que ter sido submetidos a procedimentos subsequentes e atrasado o início do tratamento. Então, realmente é uma tecnologia que auxilia bastante e tem um potencial de alterar o curso de tratamento de um paciente. E a gente tem boas notícias, né? Eu queria perguntar para o Dr. Guilherme qual a possível entrada desse procedimento no rol da ANS. Como que vocês enxergam a evolução dessa técnica no Brasil? Perfeito. Veja, se nós temos tantas vantagens nesse novo método, por que não implementá-lo na prática no Brasil como um todo, né? Então, sempre houve essa dificuldade de custo. E não é alto custo pelo aparelho. Ao meu ver, é custo muito mais de treinar profissionais para executar o procedimento do que a disseminação do aparelho por si. Porque um aparelho de ultrassom que é pode ser usado tanto para fazer exame diagnóstico, para fazer biópsia de próstata transperineal, isso é um custo que se paga. Mas a dificuldade em se treinar profissionais. Agora, com a entrada no rol da ANS, isso vai forçar a barra de quem não está apto com o método a querer se atualizar, a vir fazer o treinamento, aprender, para poder oferecer o melhor para os seus pacientes. Imagino que no meio urológico, com a inclusão desse procedimento no rol, não vai ter mais porque o urologista colocar lá transretal. Não vai ter nada que o paciente tenha que pagar a mais para poder fazer via transperineal. Então ele está usando o convênio dele, ele vai poder usar o próprio convênio e ele vai fazer da melhor maneira possível. Então, imagino e acredito que a entrada do procedimento no rol da ANS vai popularizar esse tipo de acesso para a via de biópsia. Imagino que a população só tenha a ganhar com isso. Dr. Bruno enxerga também como um fator positivo? Com certeza, eu vejo com bons olhos a entrada da biópsia de próstata por via transperineal no rol da ANS, porque vai aumentar o acesso à população a esse procedimento que a gente já enumerou aqui inúmeras vantagens, né?
Então, a partir do momento que isso realmente se oficializar, eu acho que muitos homens vão se beneficiar da biópsia atualmente da forma mais segura, mais eficaz, mais precisa. Ana, como vocês estão vendo essa oportunidade da ANS estar enxergando isso como um fator importante no diagnóstico? A oportunidade da gente conseguir disseminar esse aparelho para mais pessoas poderem usar, para mais médicos poderem utilizar. A gente está querendo fazer uma parceria de curso também. Nós temos um centro de educação que fica em Campinas, então a gente está querendo fazer esse curso, a parte teórica dentro do nosso centro de educação, para poder, eles aproveitam e utilizam a nossa máquina para fazer esse curso, né? Aproveitando que nós somos quase os únicos no mercado que tem ainda essa tecnologia. Então a gente tem que aproveitar também esse ritmo do mercado, né? Que com a entrada do rol a procura vai ser maior, vai ser benefício para a gente, para o paciente e para os médicos com esse método que é muito mais seguro e muito mais seguro tanto para o paciente que está fazendo o procedimento quanto para o médico que está realizando, né? Agora, doutor Guilherme, para a gente praticamente chegando no final aqui do nosso episódio, mas olhando para frente, quais são os principais desafios e que ainda precisa acontecer para que essa tecnologia se torne padrão no Brasil, na sua opinião? O primeiro desafio realmente é a capacitação de profissionais para realizar o procedimento. A radiologia intervencionista ainda é uma especialidade muito pequena. A população em geral desconhece essa especialidade, né? Acredito que nós temos crescido ano após ano, principalmente no meio médico. Os nossos congressos estão cada vez maiores. Os centros de tratamento oncológico hoje em dia contam com radiologistas intervencionistas. Então, acredito que a principal dificuldade é treinamento e disseminação da especialidade e do método, tá? E existe também, acredito que isso com o tempo vai passando e vai melhorando o custo, claro, do aparelho. Veja, para fazer a transperineal, a gente precisa de um transdutor específico para transperineal. Talvez trazendo isso para a realidade da medicina pública, né, o SUS, esse custo é um custo considerável, mas é um custo que se paga, visto que é um procedimento custo-efetivo. O que é isso? A gente reduz as complicações, o custo da complicação é alto, então, reduzindo as complicações, você faz com que o custo, o preço desse transdutor não seja um preço caro a se pagar, visto que a gente vai reduzir o número de complicações e o custo para o SUS em geral, né? Então, no longo prazo, isso é custo efetivo e vai ser viável para o nosso país implementar isso no SUS. Doutor Bruno, qual que é a sua opinião a respeito? Bom, não é à toa que a ANS está avaliando a inclusão dessa modalidade, não só na saúde suplementar, mas também no Sistema Único de Saúde, né? Porque já é muito claro para nós que com a utilização da ferramenta de biópsia de próstata por via transperineal, a gente consegue reduzir as complicações, reduzir as taxas de reinternação, reduzir as taxas de rebiópsia, que são custos adicionais, né? A gente sabe que um paciente que interna por uma infecção pós-biópsia de próstata, ele gera um custo muito elevado para o Estado ou para o convênio de saúde, né? Então, quando a gente analisa do ponto de vista global, e não só o custo isolado de uma biópsia de próstata transretal ou uma biópsia de próstata por via transperineal, a gente vê exatamente o que o Dr. Guilherme falou, que é a custo-efetividade, né? A biópsia por via transperineal, ela traz uma custo-efetividade melhor, porque ela diagnostica de forma mais precisa, tem uma maior taxa de detecção, ela tem menos complicações, então, consequentemente, esse paciente vai precisar menos ser reinternado ou tratar possíveis infecções relacionadas àquele procedimento, além de ser mais confortável para o paciente. Agora, para a gente finalizar o episódio, eu queria fazer uma pergunta mais pessoal para os doutores, né? Primeiro começar com o doutor Guilherme. Quais foram os maiores desafios da sua carreira médica e como que você tem visto essa evolução, né, da tecnologia tendo um impacto diretamente na saúde e na vida do paciente? A carreira médica gera desafio diariamente, né? Acredito que, poxa, a faculdade é um desafio,
prova de residência, fazer residência, sair de casa, eu que sou mineiro, vim morar em São Paulo sozinho de tudo, e acabei me ficando por aqui, a cidade me abraçou, e implementar um procedimento num serviço grande como o Einstein, sem ter ido aprender isso com alguém, nós pegamos, estudamos, nossa equipe estudou o procedimento, aprendeu na prática. Então, veja, o primeiro procedimento que nós fizemos, eu me recordo, meu primeiro procedimento eu gastei 1h10, 1h20 para realizar. Hoje, um procedimento que a gente faz entre entrar, colocar avental estéreo, preparar o aparelho todo e terminar a última biópsia com um bloqueio ali anestésico, 12 minutos. Então, o desafio do primeiro procedimento, a gente sempre tem um pouco de receio, né? O que vai acontecer? Mas estudando, capacitando, entendendo a fisiologia, a anatomia, a gente consegue fazer isso de maneira bem segura para o paciente. E talvez hoje, contando com a experiência já da nossa equipe, a gente consiga ensinar para os outros médicos e não passar, o pessoal não precisa passar tanto aperto assim no dia a dia, né? Então acho que o desafio é fazer o primeiro. Depois que você abriu a mente e começou a entender melhor como funciona aquela via de acesso, aquele procedimento, isso se torna mais fácil e mais confortável. Muito obrigado, doutor Bruno. Todo mundo vê muito o palco, mas poucas pessoas veem os bastidores. Eu queria que você falasse um pouco, doutor, como os desafios e como você está vendo todas essas tecnologias e como você tem auxiliado nesse processo de mudança. Bom, vamos lá. Talvez o maior desafio que eu encontrei até hoje na carreira foi ter me mudado de São Paulo para Goiânia, de volta para minha cidade natal, né? Eu fiz minha formação tanto em radiologia e diagnóstico por imagem aqui, quanto a residência em intervenção. E depois, junto com a minha esposa, voltamos para Goiânia para estruturar e montar um serviço tanto de diagnóstico por imagem quanto de radiologia intervencionista do zero, né? Então, montar toda essa estrutura para que o paciente seja bem acolhido, que ele seja bem recebido, que ele seja submetido a um exame com segurança, que ele seja bem avaliado e que ele saia dali com um resultado que vai realmente contribuir para a sua jornada de enfrentamento de uma eventual patologia, é muito desafiador, né? Anteriormente eu estava inserido dentro de um serviço onde eu fiz a minha residência que a roda já girava. E quando eu me mudei para Goiânia, eu tive que, além de criar essa roda, começar a empurrar ela para começar a girar. Então, isso é muito gratificante, né, para nós como médicos, poder, de alguma forma, contribuir para o bem na vida de alguma pessoa. Eu acho que é por isso que a gente acabou escolhendo essa profissão. Eu sou apaixonado pela intervenção, porque ela talvez seja, na minha opinião, a área da medicina que é mais completa, né? A gente atua tanto no diagnóstico quanto no tratamento, a gente se relaciona com praticamente todos os especialistas médicos, né? A gente tem noções de imagem, noções de patologia, noções até de cirurgia, como intervencionistas, e isso é um desafio diário, algo que me motiva a cada vez querer aprender mais, querer ser melhor e a buscar tecnologias que vão facilitar o nosso trabalho e melhorar o desfecho para o paciente. Então, acho que para encerrar, essa mensagem que a gente gostaria de deixar. Doutor Bruno, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Por Dentro da Imagem. Doutor Guilherme, muito obrigado também pela sua presença aqui. E Ana, muito obrigado. Quer dar um recado final? Eu só quero falar para vocês que quem estiver assistindo esse podcast agora na JPR, venham para o stand, venham conhecer as nossas tecnologias. Nós estamos com o lançamento do Aprio Beyond, que também tem a tecnologia da fusão de imagem da biópsia de próstata transperineal. Venham conhecer e, se não estão na JPR, entre em contato com a gente para a gente demonstrar para vocês essa tecnologia e podem contar com a gente para conhecer as novas tecnologias. Obrigado, Ana. A gente chegou ao fim desse Por Dentro da Imagem, diretamente aqui da JPR 2026. E se você quer acompanhar este e mais conteúdos, siga o Por Dentro da Imagem no canal do YouTube da Canon Medical Systems do Brasil. E se você tiver sugestões de temas, escreva para a gente no contato@pordentrodaimagem.com. Até a próxima e continue por dentro da imagem. Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado por Canon Medical.